A memória tem que ser estimulada. Sem memória não há gratidão, sem memória não há sabedoria, sem memória não há consciência. Eu, por exemplo, não me esqueço do Sivuca, olha aí. O sequestro não recebe uma reação muito forte por parte do governo. Agora mesmo o Hélio Vígio, que é uma figura extraordinária, altamente competente, está ameaçado de perder o DAS, Divisão Antissequestro, se matar mais algum sequestrador. Então o senhor Nilo diz que ele está matando muita gente, mas sequestrador tem que morrer. Olha, o latrocina tem que morrer, o traficante tem que morrer, o sequestrador tem que morrer, o estuprador tem que morrer. Sabe por quê? Porque são bandidos, e bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, para não ocupar muito espaço. Pois é, Sivuca, esse é o ideólogo do Bolsonaro. Esse homem me odiava. Eu trabalhava do lado oposto dele na sociedade. Ele era um delegado de polícia que acabou entrando para a carreira política com esse mote: bandido bom é bandido morto. E ele, quando me via, quase que me atravessava de ódio. Nós sempre estivemos em lados opostos na sociedade, no Rio de Janeiro. E ele mencionou o Hélio Vígio. Hélio Vígio, eu iniciei a minha vida no jiu-jitsu com muita admiração pelo Hélio Vígio, porque ele era um faixa preta lá da Academia Gracie, duro, um delegado. Mas eu era muito jovem ainda, não estava preocupado com as coisas que vieram ocupar a minha mente depois. Então, quando eu me tornei pastor no Rio de Janeiro, nos anos 80, foi que as pessoas, algumas delas, foram mudando na minha percepção. Eu agora já não olhava mais para ele como um faixa preta lá da academia, mas como um delegado de uma veemência, às vezes, violenta, mais do que violenta, às vezes cruel, terrível. E quanto mais eu fui me envolvendo com trabalhos sociais nas comunidades arrebentadas ali do Rio de Janeiro, mas eu fui vendo o que o Hélio Vígio era capaz de fazer e o que o pessoal dele era capaz de fazer. E nós tivemos algumas vezes, a pedido do governador, frente a frente para tratarmos de um monte de coisas, mas eu senti a energia do antagonismo dele em relação a mim o tempo todo, assim como o Sivuca também. E eu nunca deixei de enfrentar as ideias deles publicamente, na TV, na mídia. Esse bandido bom é bandido morto, de preferência enterrado em pé para não ocupar muito espaço. E o Bolsonaro veio do Sivuca. É uma linhagem. É dessa linhagem. Só que naquele tempo o Brasil tinha vindo da ditadura militar, 20 anos, e a redemocratização fez com que a população inteira não quisesse nem ouvir falar nesses atos arbitrários de autoridades constituídas de qualquer natureza. A democracia tinha chegado e o povo estava naquela avidez de liberdade, de viva e deixe viver. A década de 80 e a década de 90 foram muito assim, viva e deixe viver. Então, o Sivuca era uma voz grotesca naquela sociedade, assim como o Bolsonaro, quando veio depois, era uma voz grotesca, o pessoal fazia xixi na calça de tanto rir. Era para divertir, era um stand-up maluco, de um monte de coisas grotescas sendo faladas. O povo não levava a sério. Quem elegia esse pessoal eram as classes. O Sivuca era eleito geralmente pela classe policial. Era que o elegia vereador, e o Bolsonaro por alguns do exército. E era sempre uma questão de grupos e categorias. Era quase uma eleição distrital. Mas, pois bem,
Mas era tão ridículo que só servia para fazer as pessoas rirem. Se você quisesse se divertir, fizesse uma matéria entrevistando um desses caras, você ia rir, era certeza de que o povo ia galhofar daquela coisa engraçada, porque ninguém conseguia nem levar a sério, exceto na vida do Sivuca. Todo mundo sabia que ele não estava brincando. Ele tinha feito parte de muitos esquadrões ali, havia muita conversa nesse sentido em relação a ele e ao Hélio Vigio. Depois o Hélio Vigio foi vítima de uma tragédia, não sei se você lembra, que o filho do Hélio acabou sendo atingido por uma bala. Eu não me lembro se foi uma bala perdida. E na coluna. E o garoto ficou tetraplégico. O Hélio teve que parar. Ele também já estava quase na hora de se aposentar, mas apressou a aposentadoria dele, talvez alguns anos, para poder se dedicar a esse filho. Foi vítima de bala perdida. Num cara, em relação a quem eu levei muitas mães, até a presença do governador, mães de Acari, mães de Parada de Lucas, mães de Vigário Geral, mães de vários outros lugares, mães do Alemão, do Complexo do Alemão. Eu levei muitas delas e famílias até o governador, porque eu vi coisas horríveis que o pessoal do Hélio Vigio fez com a supervisão do Hélio Vigio. Uma delas em Acari. E eu levava ao governador quando não tinha mais nenhum recurso. Quando até dando a queixa eles eram ameaçados de morte. Aí iam lá na fábrica me pedir ajuda, eu levava até o governador. Mas não havia o que se pudesse fazer, o Estado estava de mãos amarradas por aquele espírito de morte. A testemunha, não tinha um lugar para proteger a testemunha. E a testemunha, enquanto esperava para testemunhar, até a mulher que servia o cafezinho vinha e dizia: ó, fica calada, senão você não volta para casa. Então era tudo assim. E eu vi o Hélio, uma vez lá em Acari, ao lado da fábrica de Esperança. Eles pegaram um garoto envolvido no tráfico, um menino, devia ter uns 15 anos de idade, mas foi apanhado vivo ainda. Eles puseram um plástico na cabeça do garoto e ficaram afogando o menino naquele rio podre lá de trás de Acari, um rio de dejetos, afogando o menino até que o menino morreu mesmo. Quando morreu, puseram num pulsar e aí o helicóptero puxou o pulsar, saíram voando com o menino em cima da comunidade. Quando estava a uns 8, 9 metros de altura, soltaram o menino lá de cima. Caiu na quadra, igual um coco. Bandido bom é bandido morto. Cara vivo, 15 anos. A mãe à beira do rio, clamando com a família: pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, mas não mata o menino. E eles lá, dando caldo. Isso era normal. Ali, a fábrica de Esperança estava incrustada em volta de 30, 40 comunidades carentes. Nós éramos o esgoto para onde escorria tudo aquilo. Então era todo dia vendo o que essa moçada era capaz de fazer, né? De modo que existe realmente um estado de guerra no Rio. Essa criminalidade, além de perversa mesmo, cada vez mais perversa, se tornou cada vez mais perversa por lidar também com instituições do Estado profundamente perversas e corruptas. É um ciclo que se alimenta ad eterno, como eu falei ontem, enquanto o espírito for esse, de bandido bom é bandido morto. Só vai criando revanche e vingança como retorno. E não faltam peças de reposição. Isso é que é bom que o pessoal saiba. Pode matar hoje que amanhã tem mais. Não falta. Parece que suscita mais. Gera mais, produz mais. Gera uma quantidade enorme de voluntários
gente espontânea se colocando. Porque o cara era primo, era o irmão mais velho, era o provedor que mataram, então agora sou eu. Vai matar, mata a mim agora. E não faltam peças de reposição, uma história, parece um karma. E o pessoal pensa que quebra o karma com mais ódio de karma. Esses caras que você citou ainda são vivos, cara? O Hélio está vivo ainda. O Hélio está vivo, já deve estar aí com seus 80 anos, eu imagino. Agora, o Sivuca eu não tenho ideia. Eu me desliguei muito dos acontecimentos menores ali do Rio, de modo que eu não sei, mas a coisa mais fácil que tem é saber se o Sivuca vive. Então, é uma memória que essa geração não tem. Morreu aos 76 anos. Nossa produção informou. Tá, a produção tá mandando bem. Tá mandando ver, Então, Sivuca já foi, o Hélio deve estar aí, o Hélio Vijo. Veja com a produção, por favor. Produção Hélio Vijo. Delegado Hélio Vijo, se vive ainda. Mas, quero dizer o seguinte a você. Uma curiosidade de uma coisa que faz muito bem. Morreu em 2016, aos 82 anos. Então, eu estava mais ou menos certo com relação à idade. Eu falei que devia ter uns 80, né? Só não sabia que ele já tinha falecido. Eu sabia da idade em relação a mim, porque eu me lembro da minha em relação a dele, à época em que nós ficamos forçadamente mais próximos pelas contingências da sociedade.